mesmo tempo, o mundo onde moramos nos tenta a quase toda hora. O mundo nos tenta, sim ou não, gente? Esse mundo tem tentação ou não tem? Todo momento, né? Nos deparamos com tentações em casa, no serviço e em todos os lugares da sociedade. O que é uma tentação, gente? Uma obra do diabo que faz você perder a comunhão com Deus. Eu gosto do Guilherme, que a resposta dele é longa, mas é isso mesmo. É uma obra do diabo que faz você perder a sua comunhão com Deus. Esse menino quando pregar, Monique, vai ser aquele pregador que vai ficar... Eu já sei esse ritmo aí, né, não, Thalita? Que vai... Mas é isso, a tentação do diabo, é tudo aquilo que tira você do caminho, do foco, da vontade de Deus, né? E o mundo tá cheio? Total, né? Portanto, existe uma luta tremenda. Existe uma luta sim ou não, gente? Sim, existe uma luta tremenda. Não podemos achar que ganharemos essa luta contra o pecado se não andarmos no Espírito Santo. A gente só ganha a luta, gente, contra o pecado quando a gente tem a presença do Espírito Santo. Você já viu algumas pessoas que falam meio assim: ah, eu só vou para a igreja quando eu me libertar desse pecado? Quem já viu? Já viu? Já viu gente, por exemplo, eu conheço várias pessoas. Ah, eu só vou aceitar Jesus, aí eles falam para mim, quando eu largar o cigarro. Ah, quando eu largar a bebida. Ah, eu só vou voltar para Jesus eu só vou aceitar Jesus quando eu largar esse pecado que muito me aflige. Aí eu vou entrar para a igreja. Pensamento contrário, gente. Sozinho a gente não consegue se libertar dos pecados. Sozinho a gente não consegue vencer o pecado. Por isso que Jesus veio até a terra, pagou a nossa dívida na cruz e ser também, juntamente com o Espírito Santo, o nosso ajudador. Tá bom? Pode falar, Jean. Foi liberto também dentro da igreja. Foi liberto dentro da igreja. Olha o testemunho, que bacana. Você pode falar do que foi? Cara, cigarro, bebida. Olha só, liberto dentro da igreja. Tem gente que fala, eu não vou entrar porque eu bebo. Sou impuro. Eu não sou digno. Ele foi curando, quando foi ver, você não tinha mais vontade. Porque na verdade essas pessoas, elas acham pelo julgamento das pessoas, né? O olhar, né? Sim. Elas não veem pelo que Deus vai achar, né? Ela, não, mas eu não vou porque... Aí Yasmin sabe que eu bebo, né? Vai falar, tá fazendo o que na igreja, né? E que essas pessoas sentem medo. Sim, isso aí acontece, eu concordo 100%, gente, com vocês. Era para acontecer? Não, mas acontece? Sim. Acontece. Por isso, quando a gente aceita a Jesus, a gente está aceitando a Jesus. Na verdade, era por irmão que está dentro da igreja, né? Dar uma força para quem está chegando, né? Realmente, Jean, geralmente acontece muito o contrário, né? Eu posso falar da nossa realidade, da nossa igreja, né? Que se você quiser estar, a nossa igreja, a grande maioria apoia. Posso falar aqui do nosso... Mas eu entendo também que existem outras pessoas que, em vez de trazer, tiram, tá? Mas o nosso pensamento primeiro tem que ser, gente, eu estou aceitando a Jesus, então eu tenho que olhar para Cristo, para Jesus. Porque se eu olho para o irmão, só vou usar sua figura, tá mais perto. Se eu olho, tá mais próximo. Se eu olho para a pessoa, eu caio. Se eu olho para a pessoa, eu desanimo. Se eu olho para o que os outros estão pensando de mim, eu não vou seguir a Jesus. Por isso, quando eu levanto a mão para aceitar Jesus, eu sempre falo isso. Você não está aceitando uma igreja, não está aceitando um pastor ou um obreiro, você está aceitando a Jesus. Mas ainda assim tem pessoas que não entram na igreja porque, ah não, eu sou pecador, eu não sou digno. Quando que a palavra de Deus diz totalmente ao contrário? Jesus Cristo mesmo falou em Mateus 11, 28. O que está escrito lá? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim todos. Então a primeira palavra é todos. Paz, Ricardo, tudo bom? Então todos devem se chegar a Jesus Cristo. Porque quem dá a mão pra gente é Jesus. Quem nos purifica é Jesus. Quem nos perdoa é Jesus. Então assim, quero me libertar de um pecado, de um vício, seja do que ele for. Primeiro passo, esteja na presença de Deus, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo para te ajudar. Porque sozinho é a reflexão da revista. Sozinho, Ricardo, ninguém consegue se libertar do pecado. Tá bom? Vamos continuar aí?
Onde eu tô? Oi? Uma vida? Uma vida devocional é essencial e vital para nós. Dependemos do Espírito Santo que habita em nós para lutarmos contra esta tentação. Acabei de falar, né? Muitos acham que a tentação é pecado. Se não é, onde acaba a tentação e onde começa o pecado? O que eu posso fazer para não pecar? Uma vez que sou tentado, eu pequei? O que posso fazer frente à tentação? Então são várias perguntas que nós vamos nos aprofundar aqui no estudo, tá bom? Estas e outras são as perguntas que muitos fazem a respeito da tentação e pecado. Então a gente vai ver que tem a diferença da tentação e do pecado. Será que o cristão tem como obter vitória no meio da tentação? Será que o cristão tem como, gente? Sim. Obter vitória no meio da tentação? Sim, e nós vamos ver, tá bom? É importante aqui, número 1, de onde vem a tentação? Lucas capítulo 4, do 1 ao 13, aí a gente vai precisar ler. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ter aí, vai falar de uma tentação. Lucas 4, do versículo 1 ao 13. A tentação de Jesus. Quem lê? Vai lá, Monique. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Antes de você ler o 2 aí, Monique, é importante a gente entender, gente, o contexto. O que é o contexto da palavra? É o texto que está antes e também depois, tá? O contexto dessa palavra, Jesus havia acabado de ser praticamente batizado, tá bom? Então logo Jesus batizado, você conhece aquela história de Jesus? Foi batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou, e esse é meu filho, o amado meu, né? O louvor, viu, Mateus? Aqui presta atenção nos louvores das irmãs. E desceu uma pomba, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, né? Então esse é o contexto, é o texto anterior, tá? Todo o texto, gente, tem um contexto, tá bom? Vai lá, Monique, versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então Jesus foi o que aí, gente? A palavra foi? Tentado. Se vocês riscam a Bíblia igual eu, risca aí. Tentado. Vai lá. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ótimo. Obrigado, Mônica, pela leitura. Então a gente está vendo aí, gente, Jesus, o Filho de Deus, já foi tentado. E muitas vezes nós reclamamos: Deus, nós passamos por tentações e nós reclamamos: Deus, eu estou sendo tentado. Mas a gente vê pela palavra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tentado. Só que a diferença, Jesus, ele venceu a tentação. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, através do apóstolo Paulo, ele vai falar: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Se Jesus conseguiu vencer a tentação, isso nos aponta e nos direciona. Nós também, com a ajuda do Espírito Santo e de Jesus Cristo, nós também podemos vencer a tentação.
Tá bom? Vai ter uma segunda referência aí que eu gostaria que vocês lessem também. Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Que são dois textos que são chaves. Alguns textos dá pra gente pular, que são muito redundantes, mas tem alguns aí que a gente tem que obrigatoriamente passar por eles. Tá? Então, Tiago. Alguém sabe quem foi esse Tiago? Quem foi esse Tiago? Você sabe tudo aqui? O Guilherme tá um aluno que tá aluno que sabe tudo. Eu vou falar assim, ó. Fala pra todo mundo. Quem é esse Tiago? Irmão de Jesus. Tem outro irmão de Jesus na Bíblia que escreveu também algum livro? João. Não. Gente, na Bíblia de vocês vai ter um livro só tem um capítulo, chamado Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariote, mas ele é irmão de Jesus. Nossa, Jesus tinha um irmão chamado Judas. Digo mais, Monique, na época de Jesus, o nome Judas, ele era muito comum. O nome Judas era um nome comum, tá? Por isso que Judas, o que traiu Jesus, era o Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Porque a cidade que ele morou era Iscar. Então, Judas Iscariotes, né? Um dos apóstolos de Cristo, nós estamos falando do irmão de Jesus, Judas Tadeu. Então, assim, eu vou fazer uma série Apóstolos de Cristo para vocês aí, tá vindo aí futuramente aí, tá? Mas o nome Judas era um nome comum. Qual que é um nome comum hoje em dia? Qual é um nome comum? Gabriel é um nome comum? Valentina. João, Ricardo é um nome comum? Thalita é um nome comum? Laís, Jean, Gabriel, até Yasmin hoje é normal. Cauane também tá normal. Acho que Ailson não é muito normal, não. Eu só vi uns dois Ailson na minha vida, né? Então, Alisson, tem muito Alisson, né? A mesma, Mateus é um nome super comum, né? E na época de Jesus, Judas era um nome comum. Simão, um nome comum. O próprio nome Jesus também era um nome muito comum na época, tá bom? Eu vou procurar referência para vocês, mas a Bíblia vai trazer, acho que no livro de Atos, eu vou procurar referência, que um dos discípulos se chamava Bar Jesus. Eu vou procurar para vocês amanhã hoje, no grupo, tá bom? Mas esse Judas e esse Tiago, irmãos de Jesus Cristo. Quando a gente quiser saber, gente, a identificação, o que a gente pode sempre fazer? E sempre no primeiro capítulo, pelo menos nos 4 primeiros versículos, que vai ter sempre a apresentação de quem está escrevendo, tá bom? Alguém achou aí? Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 15? O que diz aí? Bem-aventurado. Opa, bem-aventurado? O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem? Sucedido. O que é uma pessoa bem-aventurada, Ricardo? Eu já perguntei para todo mundo, Ricardo. Bem sucedida, que não tem falta de nada, que Pode perguntar por isso, pode dizer. Você é bem-aventurado? sim, eu tenho Cristo na minha vida. Olha O que só. mais? Tenho Cristo, tenho minha esposa. Tá vendo que essa política, gente, todo mundo. Ela é uma bênção. Essa política não é só minha, eu falei a mesma coisa, Ricardo. Dorme no sofá. Eu sou bem-aventurado. Ô, Ricardo, você não tá, eu falei, eu sou bem-aventurado sentimentalmente. Parabéns, Ricardo. Pensei rápido. Pensou- Eu não vai responder. Então tá aí, gente. Bem-aventurado. A gente viu lá que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aqui, quem que é bem-aventurado, Monique? Que suporta com perseverança a aprovação. Ah, então bem-aventurado, Jean, aí tá falando, é o homem que suporta com perseverança a aprovação. O que em outras palavras? É a pessoa que aguenta a aprovação. Porque ela não é leve. Pai Pedro, tudo bom? Tá com a revista? Então senta do lado ali da Thalita ali, que ela tá com a revista ali, se você quiser, né? Então aí, bem, a pessoa que suporta, que aguenta, vai lá, Monique. Porque depois de ter sido aprovado. Ah, depois de ter sido... Aprovado. O que é uma pessoa aprovada? Aceita. O Jean foi aprovado numa prova. O que eu tô querendo falar? Uma conquista. Uma conquista, uma vitória, né? Depois de aprovado, depois de sair vitorioso, vai aí, Monique. Receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. A qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Ótimo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Gente, isso aqui é importantíssimo, aqui é doutrina nossa da nossa fé. Eu estou sendo tentado por Deus. O que a palavra está falando aí? Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Já vi muita gente falando que Deus está me tentando. O que a palavra... Eu fico com a palavra. E eu já ouvi aqui. Toma cuidado. E se o pregador falar que Deus está me testando numa situação? Pode ser. Provando, Ricardo. É uma prova. Provar é diferente do que tentar. Sabe por quê? Porque o objetivo da tentação é te levar pro buraco. O objetivo da tentação é acabar com você. Sim. Da prova é diferente. É te aprovar. É te aprovar ou te preparar para uma coisa muito maior. Te ensinar. Te ensinar. Então tem a diferença, gente, da tentação e da provação. Por isso, quando as pessoas têm oportunidade, tem que tomar cuidado com o que falam. Exatamente. Porque uma palavra faz um sentido adverso. Quer ver? Deus provou Jó? Sim. O inimigo provou Jó ou tentou a Jó? Tá vendo a diferença? Deus provou Jó. E no final, Deus já sabia que Jó, ele foi aprovado. Mas o inimigo fez o quê? Ele tentou. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala essa tentação vem de Deus. Não, a prova pode ser, mas a tentação não, porque a palavra diz aí que, Monique? E Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Vai lá, Monique, por favor. Continua. 14. O que você ia falar, Guilherme? Eu ia falar que na internet eu vi uma pessoa falando que quem tentou Jó não foi o diabo, mas quem foi Deus. Olha aí, falou errado. Todo mundo entendeu, gente? Tentação, provação. Aí o cara ainda espalhou no meio de comunicação onde muitas pessoas veem e fez que aquilo deu certo. Por isso que é importante, gente, a gente estudar a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar aqui, ó, estudando a palavra de Deus. Porque quando vem essas falácias, a gente não, mas a palavra de Deus diz isso. Diz que Deus não tenta. Ele prova, mas ele não tenta. Porque o objetivo da tentação ele é sempre maligno, é sempre para nos derrubar e destruir. Tá bom? Toma cuidado. Eu escuto muitas pregações na internet e leio muita coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Vai lá, Monique. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, Uhum. quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver cobiçado, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então tá ótimo aí, gente. Os passos. Tentação. Da tentação vem o pecado. Consumir o pecado gera a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Dúvidas até aqui? Falei muito rápido. De onde vem a tentação? Então é o que nós estamos estudando, tá? Vamos lá, gente. A tentação não vem de Deus. Então na revista de vocês aí a palavra pra vocês preencherem é Deus. Deus não quer que ninguém peque, portanto, não tenta ninguém. A Monique acabou de ler, né? Que Deus ele não tenta ninguém, tá? Continuando na revista. Deus é santo. Todo mundo anotou aí Deus? Sim. Se estiver falando rápido, eu falo aí, gente. Que eu volto. Deus é santo. O que significa a palavra santo? Separado. Nossa, eu tenho um orgulho de vocês, que vocês lembram de umas coisas que, meu Deus do céu, vocês me deixam... Santo significa separado, Jean. Santo, separado. Se você quiser anotar aí, pode anotar onde você quiser na revista. Santo significa separado. Por isso que nós fomos chamados à santificação, que nós somos chamados para ser separados do mundo. Deus é santo e não deseja que ninguém peque. 2. Deus, sendo santo, não pode ser tentado pelo mal. Então Deus, a tentação é uma atribuição do mal. Deus é mal? Não. Então ele não pode ser o quê? Ser tentado pelo mal. Tá bom? Vamos pro item B na revista de vocês? Tem o item B? Tem. De onde vem a tentação? Satanás. Significa a palavra Satanás, gente? Coisa ruim. Coisa ruim, a tentação. Trevas. Oi? Inferno? Inimigo. Satanás, o opositor. Tá?
O que você falou, Dani? Goril? Goril, lembrei de goril. Qual o goril, Dalida? Satanás? Eu falei pra Thalita, o Ricardo, pra ela, vamos por verdade básica, mas não é pra ficar tumultuando lá não. Põe no violão, tá no microfone. Gente, Satanás é o autor do que? Da tentação. Olha a diferença, a tentação de provação, né? Ele trama as tentações contra nós para nos tirar do caminho do quê? De Deus. O que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8? Achem aí para mim. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Aí o Pedro não sabia ler, não sabia escrever. Como é que escreveu uma carta? Em espírito. É o que a gente ouve aí, né? O que está escrito aí, Cauane? Lê bem alto, Cauane. Sede sóbrios? O que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa sóbria, Jean? Uma pessoa sã? Uma pessoa sã, exatamente. Pessoa sã. Vai lá, Cauane. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Ah, o diabo, o vosso. Todos nós temos um adversário. E agora? E agora? O que a gente tem que fazer? Orar. Tá no texto. O que a gente tem que fazer? Ah, vigiar. Tá bom? Vamos lá. O que a gente tem que fazer, gente, contra o diabo? Vigiar. Vigiar. Vamos lá. Continua, Cauane. Ele anda em derredor, Ele anda onde? O que é o derredor, gente? A gente tem que entender. ao nosso redor. É além do Do redor. redor. Eu tô ao redor da Monique do Ricardo aqui. Sim. Derredor é além. É num campo de visão que muitas vezes você não vê, você não enxerga. Parabéns, Monique, parabéns pela colocação. Você não E ao nosso vê. redor estão os anjos, né, do Ao, Senhor. ao nosso redor estão os anjos. Mas mesmo estando os anjos, o que a palavra fala que eu tenho que fazer no texto? Vigiar. Vigiar. Tá bom? Continua, Cauane. Lê tudo, Cauane. É que eu me empolgo na palavra de Deus. Tudo assim, não gosto de passar nada. Sede sóbrios. Vai. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa pegar. Então, nosso adversário, ele anda bramando como... O que é bramar, Pedro, como um leão? Rugir, né? Ele anda fazendo um barulho. E esse barulho é para assustar? Sim. Muitas vezes assusta? Sim, muitas vezes assusta, né? O barulho do leão, né? E o que ele quer fazer? Buscando a quem possa tragar. Então, a todo momento, o diabo está tramando, Jean, ciladas contra a nossa vida. Mas para a gente fechar as brechas, o texto está falando que a gente tem que fazer o quê? Vigiar. O que é vigiar, gente? O que é, Monique? Pode falar. Não ia falar sobre isso, mas Pode tem falar. a ver. Pode falar. É que a gente leu a palavra aqui, né, sobre a tentação de Jesus. Sim. E aí eu lembrei da Eva. Da Eva. E ela, a gente percebe que Jesus estava no Espírito e não se deixou ser tentado. Mesmo Satanás utilizando a palavra de Deus, falando, não foi Deus que falou que você pode se jogar daí que ele vai te guardar? Uhum. E Eva caiu na lábia lá da serpente e não obedeceu a Deus. Então a gente vê o que é vigiar e o que não é vigiar. O que é estar em espírito e estar sem o espírito. E sobretudo, né, Monique? Jesus, quando ele venceu a tentação, nós lemos agora, Jesus falou, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus não, né? Sai no meu nome. Pois isso, falou? Não. O diabo? Pois Jesus deu um... Eu gosto de dar o carro, porque eu gosto de não sabia, meu filho Gabriel gostou. Jesus deu um tapa no mundo do diabo? Não. Jesus venceu a tentação como, gente? Com a mansidão e com a palavra. Sobretudo com a Palavra. palavra de Deus. Ninguém vence a tentação, ninguém vence o diabo se não for pela palavra de Deus. Jesus tinha nele a palavra de Deus. Adão e Eva, eles tinham a palavra de Deus? Eles sabiam da palavra de Deus? Deus tinha dado uma ordem para eles, não tinham? Ó, vocês podem comer o que vocês quiserem aqui no Éden, menos do fruto da árvore do conhecimento, né? Então, eles tinham a palavra? Sim. Tinham, mas eles obedeceram a palavra? Não, o inimigo enganou eles e roubou deles a palavra. Mas o inimigo, ele não roubou a palavra de Jesus.
Jesus venceu a tentação pela palavra. O crente só vence a tentação quando ele está na palavra. Fala, Pedro, você levantou a mão. Eles sabiam da palavra, mas não tinha a palavra neles, né? Não tinham palavras? Eles caíram na tentação. Bem colocado, Pedro. Eles sabiam, mas não tinham a palavra neles. Então é importante nós termos a palavra em nós, tá? Amém? Vamos continuar? Parece que hoje a Juliane adivinhou que a Thalita ia vir. Você avisou que você ia vir, né, Thalita? Você mandou um zap. Ela mandou um zap. Ela mandou. Ela não falou, não? Foi combinado. Eu não acredito, Ricardo. Eu vou olhar o WhatsApp e vou falar pra você. Esse é o Antônio. A falha é minha, Tizão. Eu vou olhar lá. Vamos lá, gente. Estamos falando sobre... Até me desnorteei. A aula é assim, Jean. Toca desse jeito. Onde eu parei? Vamos ler, gente. Também é muito bem colocado, Monique. Pedro, parabéns pela colocação. Não basta a gente apenas... Por exemplo, aqui, é gostoso a gente estudar a palavra. Nossa, isso é ótimo. Mas a gente tem que ter a palavra dentro de nós. A diferença da nossa vida vai ser essa palavra dentro de nós. E conforme nós estudamos na aula, nas 4, 5, 6, 8 aulas passadas, nós precisamos do Espírito Santo para testificar essa palavra em nós. Tá bom? Vamos continuar aí? Outro texto que a gente não pode pular. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. A igreja que estava em Tessalônica, enquanto vocês estão procurando aí, ó, a igreja que estava em Tessalônica, a primeira carta que eles receberam, eles tinham muitos erros, sabe, muitos erros? Uma igreja muito problemática, mas eles se converteram dos erros deles. Tanto que a segunda carta escrita aos Tessalonicenses aí, é conhecida como a carta da alegria. Então quando alguém for pregar Tessalonicenses aí para vocês, fala Tessalonicenses, vem coisa boa aí. Tá bom? Alguém achou? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Tá na Bíblia esse capítulo aí, Jean? Tá, lá no finalzinho, lá no Novo Testamento. Tá achando? Achou, Mateus? Deixa eu ver, Mateus. Mateus fala que não achou, porque ele não veio. Deixa eu ver. Ele achou, pode ver. Vai lá. Lê aí, Mateus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. É um versículo só? Versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto... Então você só abriu o Tessalonicenses. Sem pressão. Pode ter pressão. Isso. Ora, você não encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mais? Claro. Você não leu os 5 inteiro? Portanto, não podendo eu também esperar mais. É Tessalonicenses o quê? Capítulo 3, versículo 5. Aí você está em segundo. É primeira, Mateus. Lê aí, Gabriel. Lê aí, Guilherme, vai. Achou, Valério? Vai lá, agora quer ler. Vai lá. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Gente, mandei o saber da sua fé. Risca aí embaixo, isso é importante. Qual capítulo que ele leu agora? É 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. É que são duas cartas, né? Só porque a Thalita veio. Porque a Thalita veio. Eu já falei pra Thalita não tumultuar a aula, ela tá tumultuando. Já falou até o corinho aí, ela e o Ricardo aí do... Pode continuar? Vai lá. Temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso diabo viesse a ser inútil. Continua? Sim. Mas você não tá lendo. Tá lendo. É a versão dele. É a versão dele? É aí mesmo, vai lá. É até não. É só o versículo 5, homem.
Agora o Matheus está trolando. Agora o Matheus está me trolando? Vamos lá, gente, da minha versão, ó. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O apóstolo Paulo, o que ele está falando quando ele fala para a igreja que está em Tessalônica, né? Irmãos, fiquem firmes naquilo que vocês aprenderam na palavra de Deus, porque existe um tentador, e eu tô com medo, em outras palavras, parafraseando o que o apóstolo Paulo está falando, eu tô com medo que vocês caiam em tentação. Então, assim, fixem, firmem-se na palavra, porque existe um tentador e existe a tentação, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, gente, nós estamos falando sobre o quê? De onde vem a tentação? Número 1, ele usa o quê para nos tentar o quê? O mundo. Como que o diabo usa o mundo para nos tentar? Quem tem um exemplo? Dinheiro, parabéns, Jean. De que maneira, Jean? Às vezes a pessoa te oferece um dinheiro meio ilícito, né? Você fazer uma coisa que não deveria ser. E o dinheiro é pouco, Jean? Às vezes é muito. Às vezes é muito, né? Às vezes é pouca coisa, mas a pessoa precisando, né? Acaba caindo na tentação. Parabéns, Jean, pela colocação. O mundo nos tenta com dinheiro, gente? Sim. Sim, é uma tentação. Que outra tentação o mundo nos oferece? Opa, alguém falou. Qual que é? Drogas. De que maneira, Gabriel? Dá um exemplo lá da escola. Pode dar. Pode falar. Tá ouvindo aí, Cauane? Lá no Bartolomeu tem, viu, Cauane? Não é só na nossa escola aqui não, viu? Só no Guilhermino não. Vai lá. Drogas. A pessoa te oferece pra você meio que também chamar a atenção de outras pessoas, você lá e usa só pra acabar como chama? Se envolvendo, entrando nas pessoas, pensar que você é maior que ela. olha aí, drogas, uma tentação, tudo para nos tirar do caminho de Deus. Então a gente poderia aqui ficar, gente, uma noite inteira falando das tentações que o mundo nos oferece. Mas vamos pensar nas tentações que o mundo nos oferece para nos tirar, por exemplo, da presença de Deus. Para errar o alvo. O que é errar o alvo, Ricardo? Pecado, ótimo, parabéns. Pecado significa errar. Nossa, gente, eu amo vocês, que vocês acertam esse negócio aí. Anota aí, Jean. Pecado é igual a errar o alvo. Essa pergunta, será que cai na prova, Monique? Sim. A Monique, ela é a descobridora, né, Robson? Das perguntas que vai cair na prova. Fica a dica. A Monique tá vendendo gabarito. Tá vendo? João, o Jean, a Laís, a Juliane e a Thalita que tá vindo hoje, a Monique, essa pergunta acho que vai cair na prova. Ela é a escaladora, né? Que vai... Ela tá só anotando. Aí na prova eu faço outras perguntas. Gente, então a gente poderia falar de várias coisas aqui que nos tentam a nos tirar da presença de Deus, né? A gente ia ficar aqui a noite inteira, né? A gente vai ter duas palavras aí. Tem Sansão? Na de vocês? Sansão? Sansão, qual que era a fraqueza de Sansão? Mulher é tentação? Sim. Homem é tentação? Sim. Sim, dos dois lados. Tudo para nos tentar. E uma das fraquezas, que era de Sansão? Todo mundo conhece a história de Sansão? Quem não conhece a história de Sansão? O Jean não conhece, o Matheus não conhece, né? A gente vai encontrar a história de Sansão no livro de Juízes, né, Robson? Procura referência na internet para mim, que eu não estou lembrando de cabeça, por favor. Mas rapidamente, para a gente explicar, qual que foi a história de Sansão, Jean e todos também, para quem não está lembrando, né? Sansão, quando ele teve o seu nascimento, o nascimento dele foi um nascimento espetacular. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor apareceu para o pai e para a mãe dele, falando bem assim, vocês vão ter um filho, e esse filho de vocês vai ser muito forte. Quem conhece a história do Hércules, de desenho? O Hércules tem força? Mais ou menos. A mitologia grega copiou, mas enfim, copiou. Mas os pais de Sansão receberam esse anúncio, que eles teriam um filho que seria muito forte, e aquele filho deles ia ser um juiz tão forte que ia defender
todo o povo da mão dos filisteus com a sua força. E aquela palavra se cumpriu. Aquele casal eles tiveram um filho, né? E nasce Sansão, um juiz poderoso, muito forte. Quando os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus, vinham combater o povo de Deus, Sansão, com toda a sua força, o que Sansão fazia? Ia brigar com os caras. E vai dizer uma das palavras, uma referência, que Sansão ele vai pegar uma queixada de jumento, e com aquela queixada de jumento, ele vai matar 1000 filisteus. O cara era forte ou não era, gente? Isso. O cara era o Anderson Silva do evoluído. Então ele era muito forte. E os filisteus começaram, Jean e todos, nossa, o que esse cara tem? De onde vem a força desse cara? Por que esse cara é tão forte e ninguém consegue vencer ele? Né? Então diz que eles tramam um plano para descobrir qual que era o segredo de Sansão. E a gente sabe na palavra de Deus, né, que a força de Sansão estava no Espírito Santo de Deus. Mas Sansão ele tinha um pacto que se chamava Pacto de Nazireu. E o que diz o Pacto de Nazireu? A pessoa quando fazia esse pacto, ou essa promessa a Deus, para você entender, a pessoa ela não podia cortar o cabelo, a pessoa que era Nazireu não podia tocar corpo morto e não podia beber bebida forte. Então, esse era o pacto. Sansão era Nazireu de Deus. Os filisteus, eles tramam um plano, já para pular, para a gente sair, para vocês entenderem. O que eles fazem? Eles pegam uma mulher chamada Dalila. Teve uma mulher anterior, mas a última chamada Dalila, que era filisteia, e faz a Dalila meio que paquerar Sansão. Vocês entenderam, né? Fala a palavra paquerar, né? E Sansão tem um caso com Dalila. Mas só que Dalila era comprada dos filisteus para descobrir qual que era o segredo de Sansão. Conclusão. Você achou a referência? Okay. Juízes 13. Então vocês leiam anotem todos. Juízes 13, por favor. Juízes 13. Vocês lerem com calma, porque aqui é só para passar, tá? Então o que acontece? Dalila ela vai fazer pelo menos 2 enigmas com Sansão. Sansão, de onde vem a sua força? Primeira coisa, uma das coisas que Sansão vai falar para Dalila, vai falar assim, ó Dalila, se você me amarrar com cordas frescas, a minha força vai acabar. E vai dizer que Dalila ela fez aquilo quando Sansão dormiu, Dalila amarrou Sansão com cordas frescas e vai falar, Sansão, os filisteus vêm contra você. Sansão ele acorda e estoura aquelas cordas. E ela vai falar, nossa Sansão, você mentiu para mim, a sua força não foi embora. Esse foi o penúltimo enigma que ela fez com Sansão. Aí ela vai começar a tentar Sansão, vai falar, Sansão, você não me ama. Sansão, você não gosta de mim. Sansão, você não me conta o seu segredo. Até que chega um momento que Sansão vai falar para ela, ó, você quer saber qual que é o meu segredo? Eu vou te contar. Se você cortar o meu cabelo, a minha força vai embora, eu fico fraco. Ela, então tá bom, Sansão. Num belo momento que Sansão tá dormindo, e eu acho que Sansão, Robson, ele tinha um sono muito pesado, porque se a Thalita encosta em mim, eu acordo. Então, eu acho que Sansão tinha um sono muito pesado. Vai dizer que a palavra aqui, Dalila, ela corta o cabelo de Sansão, raspa, a palavra é raspar, né? Raspa o cabelo de Sansão. E ela vai gritar, Sansão, os filisteus vão encontrar você. Quando Sansão procurou a força, cadê a força? Ele estava fraco. Ele não tinha mais aquela força. Os filisteus, eles pegam Sansão, amarram Sansão e levam até o palácio deles. E amarram Sansão em uma coluna. E o pior, eles furam os 2 olhos de Sansão. Por isso que vem aí a palavra de Deus, fala que quando Deus te dá um mistério, muitas vezes você tem que guardar com você. Você não pode sair contando tudo que Deus te falou, compromissos seus. Daí que vem, não pode pregar não, né? Você tem que ensinar, não pode pregar. Isso aí deixa pra próxima. Sansão, ele tem seus olhos furados, está lá dentro do palácio, né? E diz a palavra de Deus que Sansão ele faz a última oração, que os filisteus estavam zombando dele. Deus, eu sei que eu fui infiel. A oração mais ou menos assim, gente. Ó, lê na Bíblia. Deus, eu sei que eu fui infiel, eu sei que eu quebrei o pacto, mas Deus, me dá a última força. E diz a palavra de Deus que o cabelo de Sansão começou a crescer e Deus deu a última força para Sansão. Sansão ele está amarrado na coluna, diz a palavra de Deus que ele derruba a coluna do palácio e o teto vem abaixo.
E diz a palavra de Deus que na morte de Sansão, ele matou muito mais filisteus naquele momento do que enquanto em vida. Sansão também, ele morreu. Então assim, a tentação de Sansão foi qual? Mulher. Uma mulher tirou Sansão do caminho e do propósito de Deus. Hoje, gente, a gente tem que tomar cuidado? Os meninos têm que tomar cuidado? Sim. As meninas têm que tomar cuidado? Sim. Total. Porque uma pessoa, um mau relacionamento pode tirar você... Eu estou orando para você porque mas pode tirar você do caminho do foco de Deus. Quem nunca tinha ouvido a história de Sansão? Eu lembrei, eu tinha. Lembrou? Tranquilo. Mas o que nós estamos falando? Tentação. E a tentação foi para quem? Para uma pessoa que foi escolhida por Deus. Uma pessoa que foi anunciada pelo anjo do Senhor. E quando a gente lê na Bíblia o anjo do Senhor com O e com A maiúsculo, a gente entende que é Jesus no Velho Testamento. E ainda assim, foi uma pessoa que foi tentada e pereceu. Então a gente tem que tomar, gente, cuidado, tá? Tem no meio de vocês aí? José, sua fraqueza, qual que era a fraqueza de José que está falando aí? Era a carência pela solidão e injustiça dos irmãos. Então a fraqueza de José, né, era a carência pela solidão e a injustiça dos irmãos. Só que no caso de José foi diferente. Todo mundo conhece a história de José? Sim. Traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. O primeiro lugar que ele foi parar foi a casa de Potifar. José, diz a palavra de Deus, que era um jovem muito bonito, falava muito bem, né? Uma pessoa de um porte físico. Todo mundo assistiu José do Egito? Sim. A série? Assistiram? Sim. Gente, não tem só as séries da Netflix de outras coisas não, viu? Tem até... Deus está falando. Viu, gente? Tem as séries bíblicas também. Sem citar nomes para não constranger. Peraí. Obrigado, Ricardo. Gente, e lá na casa de Potifar, diz a palavra de Deus que Potifar ele tinha uma mulher, e essa mulher ela se encanta por José. E ela, diz a palavra de Deus, que ela fica tentando a José. E José ele tinha todos os motivos, gente, para cair na lábia daquela mulher. Primeiro, ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Os irmãos dele rejeitaram ele. Não pelo pai, né? Que ele era um filho amado do pai dele, né? Mas pelos irmãos, ele foi rejeitado, foi humilhado, foi jogado praticamente, foi jogado fora da sua casa. Mas só que diz a palavra de Deus que José vai falar: eu não posso tomar a esposa do meu chefe, né? Que era o Potifar, porque eu vou estar pecando, em primeiro lugar, contra Deus e contra o meu pai. Então, assim, a mesma tentação que Sansão teve no lado de mulher, José teve. Tá todo mundo entendendo? A tentação, só que a reação foi diferente. Um deu voz a Deus, José. O outro, não, tomou o controle da mão de Deus. E qual que foi o final de José? Deixa eu ver se vocês conhecem a história. Ele se torna governador do Egito. Ele se torna um governador do Egito, porque foi o quê? Fiel. A Monique leu a passagem muito bem. Bem-aventurado aquele que suporta a tentação. José suportou a tentação? Sim. E ele se tornou o quê? Governador. Governador do Egito. Aonde o faraó morava? Em um palácio. Tá vendo a diferença? O final de Sansão foi dentro de um palácio. O final de José também foi dentro de um palácio. Mas foi bem-aventurado aquele que suportou a tentação. Que guardou, parabéns, Ricardo, aquele que guardou a palavra de Deus, tá bom? Então tem essa, dá até uma pregação aí. Parabéns pro Guilherme, né? Parabéns pro Guilherme. Tá demais o Guilherme. O Guilherme é aquele aluno que sabe tudo. Vai dar aula do Verdade Básica, em nome de Jesus. Gente, vamos lá, nascer. Jesus na ocasião da tentação, a sua fraqueza era, qual que era a fraqueza de Jesus? A fome. Por quê? Já ficou um dia sem comer, Jean? Não. Não pergunte pra mim. Juliane, já ficou um dia sem comer? Não? Cauane, já ficou um dia sem comer? Ela tá ligando por mim perguntar. Pedro, já ficou um dia sem comer? Monique, já ficou? Já ficou, Matheus? Um dia sem comer? Você quer conhecer o Sansão, eles deixaram a irmã um dia sem comer. Ah, é?
Então, gente, Jesus ele ficou não só um dia, mas foi 40 dias sem comer. Quando a gente vê o número 40 na Bíblia, a gente sabe que 40 representa a tentação, gente. 40 anos no deserto, né? Moisés, quando ele vai pegar as tábuas dos 10 mandamentos, 40 dias, né? Então, 40 é um número de provação na Bíblia, né? Ano retrasado foi o primeiro ano da pandemia, né? A igreja missionária fez 40 anos. Estou virando numerólogo, Robson. Misericórdia. Mas enfim, gente. Qual que era a fraqueza de Jesus? A fome. Aonde o diabo foi? Qual que foi o primeiro lugar, Jean? Você prestou atenção na leitura da tentação de Jesus? O que o diabo ofereceu para Jesus? Primeiro dia? Pão. Falou, se você é o filho de Deus, pega essas pedras e torna em pão. Por quê, gente? O nosso opositor, o nosso inimigo, o diabo, ele nunca vai tentar você naquilo que ele sabe que você é forte. Ele vai pôr sempre o dedo na sua ferida, na sua fraqueza. Se ele sabe, por exemplo, que você tem um problema atual, não quero falar de bebida, cigarro, não vai. Internet. Eu tenho muitos alunos lá na minha escola e alunas que têm problema com pornografia. É viciado, não consegue sair. Você acha que o inimigo ele vai tentar esses jovens e já está tentando aonde? Na pornografia. O diabo nunca vai tentar você em uma área que ele sabe que você ali está curado ou que você é forte. Mas ele vai no seu ponto fraco. Pode falar. Vou pegar lá dentro. Isso é uma certeza que ele conhece a nossa vida muito bem. Ó o Jó. O Jó, foi a Carol que pregou sobre Jó, né? Jó, Satanás era expert na vida de Jó. Então, o diabo, ele conhece as nossas fraquezas, Jean. E agora? O que a gente tem que fazer? Vigiar. Vocês estão prestando atenção no texto, né? Vamos continuar, gente? 3. Ele usa pessoas que não estão, o quê? Pensando com os valores de diabo. O diabo nos tenta com pessoas que não estão no caminho de Deus? Tenta ou não tenta, Robson? Quem trabalha aqui? O diabo usa pessoas para te tentar? Principalmente no trânsito. No trânsito, eu sou prova viva disso. Eu estou dirigindo tranquilo e um filho de Deus me passa. Ah, meu Deus. Vamos continuar, gente? Pedro era discípulo, mas não estava pensando... tem que ler o texto, né? Ele usa pessoas. Marcos 8:33. Abre aí para mim, por favor. Temos uma lição que eu não vou ver aqui. Marcos 8:33. Marcos, também conhecido como João Marcos. Marcos. Quem achou? Pode ler. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-se de mim, Satanás, porque não compreendas as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha só, Jesus repreendendo a Pedro. Esse é o momento que Jesus está falando a respeito da morte dele, quando Jesus está revelando aos seus discípulos: olha, eu vim, mas eu vim fazer uma obra, e nessa minha obra eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Basicamente, vocês leiam o contexto da palavra. E Pedro vai falar: não, Senhor, o Senhor não pode permitir que isso aconteça com você. Não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Aí Jesus vai falar o quê para Pedro? Olha a tentação, gente. Às vezes a tentação vem das pessoas que a gente menos espera. Quem era Pedro? Quem foi Pedro, aliás? Quem foi Pedro? Discípulo, mas foi mais que um discípulo? Amigo. Menos que um amigo? Discípulo? Apóstolo. Opa! Tem diferença, Wilson, do discípulo, apóstolo e amigo? Oi? Tá soletrando, né? Não, hoje não dá. A Thalita tá atrapalhando aí a aula. A Thalita fez assim, ó. Você, eu posso. Gente, Jesus tinha muitos discípulos, apóstolos, e Jesus tinha um amigo. Qual era o nome desse amigo de Jesus?
tinha 2 irmãs. Lázaro. Opa! Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E quem era o amigo de Deus? Abraão. Opa, Abraão. Abraão é amigo. Tá ficando chato. Eu tô dizendo. Treiner de ouro. Então Pedro vai falar: não, senhor, o senhor não pode. Não, senhor, faz algo. O que Jesus vai falar? Para trás de mim, Satanás. Tentação. Tentando Jesus para que Jesus não cumprisse o seu propósito, tá? Aí vem no A de vocês, tem aí na revista? Pedro era discípulo, mas não estava pensando de acordo com a vontade de Deus. Jesus repreende a Pedro por não ter pensado conforme a vontade de Deus. C. Nós somos tentados pelos, anotem aí, hábitos da nossa velha vida. Os hábitos da nossa velha vida nos tentam? Sim ou não? Sim, né? O que tá querendo? O que o texto quer falar quando fala velha vida? O que é velha vida, Juliane? O que é uma velha vida? Não olha pro outro não. O que é a velha vida? É o nosso passado, né? Nosso passado? É o nosso passado, Juliane? É o nosso passado? Sim. O que é a velha vida, Thalita? Boa, Deus. Olha, pega leve. Nossa, não pode nem ficar quietinha que nem jaquete. Ela pensou que ia ficar fora. Jean, o que é uma velha vida pra você? É uma vida que você deixou de viver. Vou fazer outra pergunta. O que é uma nova vida? Ou quando eu tenho uma nova vida? Uma nova vida é uma vida de bênção, né? Uma vida de bênção. Olha, tá quente, hein? O que é uma nova vida, Ricardo? Uma nova vida é quando você deixa hábitos errados no passado e você tem uma nova vida com hábitos corretos. Com hábitos corretos. Eu não ouvi o que eu quero ouvir. O que é uma nova vida, Mateus? Quando eu tenho uma nova vida? Oi? Não, você não pode falar não. Pedro, olha Pedro. Pedro, quando que eu tenho uma nova vida? Quando eu nasço, ótimo. Quando eu nasço? De que maneira, Pedro? Oi? Quando eu nasço para Cristo. Quando eu nasço. Palmas, Pedro. O Pedro merece estrela. Gente, quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu tenho um compromisso com Jesus, quando eu decido descer as águas, que é um compromisso completo com Jesus, eu tenho uma nova vida, né? João capítulo 3, nós vamos ter que voltar à lição, hein? Tem que voltar à lição. Quando Jesus conversa com Nicodemos, né? Jesus vai falar para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o Nicodemos vai falar, como que o homem vai voltar para a barriga da sua mãe? É verdade, essa... E o que Nicodemos vai, o que Jesus vai falar? Ô Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse aí não é digno nem de entrar no reino dos céus. Então o nosso novo nascimento, todo mundo aqui já nasceu de novo? Sim. Tá muito fraco esse sim. Todo mundo já nasceu de novo? Sim. Eu gosto daquele louvor do Diante do Trono. Eu nasci de novo. Vamos cantar ele de novo, Pegar no pé da Caroline, tá? Então isso aqui tá falando, gente, nós somos, vocês anotaram a palavra hábitos? Nós somos tentados pelos hábitos da nossa velha vida. Então se nós temos uma nova vida, os velhos hábitos são aqueles que nós tínhamos antes de aceitar a Jesus Cristo. E esses hábitos, não é porque a gente aceitou Jesus que eles deixam de nos tentar. Pelo contrário, tem pessoas que aceitam a Jesus, né? Que tem, por exemplo, a pessoa ela bebe, né? Bebida alcoólica, ela aceitou Jesus, mas sempre vem a tentação. Mas o segredo para vencer a tentação é? Vigiar, pode falar. O batismo significa uma morte, né? Sim. Você morre para o mundo e renasce para Deus, por isso que é uma nova vida. É uma nova vida, tá bom? Então assim, tá todo mundo entendendo esse termo de tentação, gente? Vamos lá? 4, ele usa a nossa própria cobiça para nos atrair. Então, assim, a tentação que vem do diabo usa aquilo que a gente cobiça, né? Então, para nos atrair. O Ailson ele gosta de dinheiro, então eu vou fazer alguma coisa para ele. Vou tentar ele nessa área. Vou oferecer uma coisa para ele que
não é certa, igual o Jean falou muito bem no exemplo, né? Para ele fazer, e lá na frente eu pego ele. É uma tentação. Então ele usa a nossa cobiça, aquilo que a gente gosta, né? C, é o C agora? Por que somos tentados? Deus não podia nos livrar da tentação? Por que nós somos tentados, gente? Número 1, porque nós moramos no mundo. O mundo é perfeito? Foi perfeito antes de entrar o pecado, né? Havia perfeição no mundo. Mas por que nós somos tentados? Nós não vamos nem entrar muito no texto de Efésios, né? Porque nós estamos no mundo. Perfeição a gente só vai encontrar onde? No céu. Mas enquanto nós estamos no mundo, Juliane, tem tentação. Viu, Dalila? Viu, Pedro? E orai e ficai firme na palavra. Exatamente. Vigiar, orar e ficar firme na palavra, entendendo que sozinho nós não podemos vencer a tentação, tá? Por que somos tentados? 2. Jesus foi tentado, assim como nós, quando ele estava aqui. E nós já lemos o texto falando sobre a tentação de Jesus e como Jesus venceu pela palavra de Deus, tá? É tão interessante que o último estágio da tentação de Jesus, o diabo vai falar, né? Vai levar Jesus o penúltimo. Vai levar Jesus até o pináculo do templo, que é como se fosse a ponta a parte mais alta da igreja. Imagina aqui, não tem a placa? Mais ou menos. O diabo leva Jesus até lá e fala: se tu és o filho de Deus, se joga, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece nos teus pés em nenhuma pedra. O que o diabo estava fazendo ali com Jesus? Citando um salmo, Laís, para Jesus. Citando o Salmo 91 para Jesus. Por isso que a gente tem que estar firme na palavra. Porque o diabo, muitas vezes, ele pode trazer uma meia palavra ou uma meia verdade usando a palavra de Deus. E muitas vezes aquilo pode ser uma tentação para nós. Tá bom? Então, assim, concordando aqui. É no 3 que eu estou aí? 3. Agora é o 3, né? Jesus foi tentado, é o 2. E assim como nós, quando ele estava aqui. Jesus foi tentado. E o 3. O fato de termos livre-arbítrio implica que nós podemos escolher entre o bem e o... Nós temos livre-arbítrio? Sim. Quais são os 5 atributos de Deus no homem? Domínio, comunicação, raciocínio, espiritualidade e livre-arbítrio. Nossa, eu amo vocês, gente. Eu amo vocês. Vocês são top demais. Vai cair na prova. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Só para completar, principalmente para os mais jovens. O Ayos falou de propostas e meia-verdade. O diabo é estrategista. Toda proposta que for lançada por ele de vocês, façam uma análise antes de dizer sim ou não. Só para fazer um adendo. Porque ele sabe fazer a proposta, ele não vai te fazer qualquer proposta. É uma armadilha. Com certeza. Bem lembrado. Sempre a gente tem que analisar, gente. A proposta do diabo, ela nunca é uma proposta feia. Né? Nunca é uma proposta que, quando você olha, vou estar perdendo. Não, ele é estrategista. Isso mesmo. É estratégia. Eu assisti Tropa de Elite também. Eu assisti Tropa de Elite. 2. Como a tentação tem gerado o pecado, né? Aí vai estar na revista de vocês o item A. O Satanás, ele arma o quê? Uma cilada é a palavra. A tentação não vem numa hora em que estamos bem fortes. Olha que interessante o que o autor fala aqui. A tentação não vem naquele momento que você está forte, que você está consagrando, está firme. É aquele momento que você está distante da igreja, que você está distante de Deus. É aí que vem a tentação, né? Então, Satanás arma... O que é uma cilada? Opa, gostei. Cauane, o que é uma cilada? É uma arma... O que é uma armadilha, gente? O que é uma armadilha, Jean? Jean nunca mais vai vir, que ele vai falar isso aí, porque eu só me perguntando. O pessoal que arma contra você, né? Uma armadilha, muitas vezes a gente vê, Jean? Não. Às vezes a gente nem entende. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não vê, né? É uma armadilha. Minha família mineira chama de arapuca. Quem sabe o que é uma arapuca para pegar passarinho? Vocês é tudo aqui da... Sabe o que é, Jean? O que é uma arapuca, Jean, para pegar passarinho? Acho que é uma galinha, né? Ali, deixa aberto lá e quando ele entra, ela fecha. E como que é o cenário? A arapuca, ela fica bem visível? Não. O que faz na arapuca? Coloca um galho, umas árvores. Conhece? Pra disfarçar, né? Aí o passarinho acha que ali é um ambiente tranquilo,
perfeito. Quando ele entra, a arapuca vai lá e... É igual pra pegar rato, né? Meu pai ele fazia um... É igual, exatamente. Eu tô falando de passarinho, mas não é rato. Colocava um queijinho Eu assim. colocava logo era carne. Colocava o quê, Thalita? Uma carne? Ou seja, a proposta era boa. Tá todo mundo entendendo a questão da tentação? A proposta era boa, era atraente. Então o passarinho ou o rato, quando ele vai lá, o que acontece? Ele acha que é bom e... A mesma coisa é a ação de Satanás, gente. Ele arma uma cilada. Por isso que é importante a gente pedir a direção do Espírito Santo. Esse caminho que eu estou indo é bom? Essa coisa que eu estou fazendo é certa? Porque às vezes você está achando que é coisa boa, mas é uma cilada. É igual uma pregação que eu vi esses dias na internet, que o inimigo às vezes ele vai usar situações para te colocar em um lugar parecido aonde, né, Deus queria que você estivesse, e você às vezes não vai estar firme, vai achar que é ali. Sim. Mas é um lugar parecido, né? Mas Sim. não é. E tem muita gente, Laís, não só cristão, né? Não só crente, né? Crente, cristão tem a diferença, né? Mas tem muita gente que cai na cilada do inimigo. Tem muita gente que cai nas armadilhas do diabo, tá? Mas eu dou graças a Deus, vocês estão aqui de manhã, vocês estão aqui de noite estudando a palavra de Deus. Vocês estão se municiando, vocês estão se protegendo contra as ciladas do inimigo. Bom, vamos lá, gente. B, a cobiça do homem, o desejo de ser igual a Deus, o atrai e o seduz. A gente já viu qual que foi o pecado do homem? Ser o Deus da sua própria... Ih, mais uma estrelinha. O pecado original qual que é? O homem ser o... Anota isso, hein, Jean? Qual que é o pecado original? O homem ser o Deus da sua própria vida. Gente, vamos lá. Linguagem de gestação. O uso dessa linguagem é para ensinar que o pecado é uma escolha do homem. Como na gestação, há um período de espera e preparação antes do pecado. E o C, e o ditado famoso, né, que é o C. Depois do período de gestação, o pecado nasce. Então, são as etapas do pecado. O autor aí está fazendo uma comparação com a gestação, tá? O pecado, o que acontece? Ele vai crescendo, você vai dando corda. Igual a gestação, vai crescendo, crescendo, crescendo. Tem uma hora que esse pecado ele nasce. E quando o pecado nasce, ele gera as consequências. Quais são as consequências do pecado? Vamos ver se vocês lembram. Escravidão. Escravidão? Escraviza. Escraviza. Mancha. Quais são as... Todo mundo tem que saber as consequências do pecado. Não sei porquê, mas tem que saber. Quais são as consequências do pecado? Morte eterna. Morte física. Qual outra morte? Espiritual. O que acontece que faz até com a nossa roupa? Mancha. O que ele acontece? Escraviza aí? Cresce, né? Marca, né? Que é o mancha, né? Marca. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. O que podemos fazer frente à tentação? Ih, eu pulei pro B aqui. Não, B não. A, todos somos o quê? Tentados. Isso aí não tem para preencher na revista de vocês não, né? Todos nós somos tentados. Efésios 6, do 10 ao 20. Quem abre aí para mim? Efésios 6. Rapidinho. Deixa eu terminar. Efésios 6. 6, versículo 10. Ricardo já falou que eu vou fazer uma série dessa mensagem aí, né, Ricardo? Larga de luz. Isso. Tá Tá na lista aí da série. Isso aqui é uma foto? Sim. Eu vi um aqui, não. Tô curioso. Efésios 6:10. O que diz aí? Efésios, não é Filipenses não. Vai lá. Quem achar primeiro pode ler. 6:10. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pode seguir, Monique. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ótimo, muito obrigado, Monique. Então, ó, a gente sabe que o inimigo ele faz contra nós ciladas. E como a gente pode vencer a tentação? Se revestir da armadura de Deus. Aí vem Efésios 6:10, que é a música aí que as crianças cantavam, né?
Eu tenho o capacete da salvação, né? Essa música. A couraça da justiça da minha salvação. Coisa assim, esqueci. Calcei os meus pés na preparação, né? Espada, escudo. Efésios, a partir do capítulo 6, gente, a partir do versículo 10, vai falar das armas de luz, que basicamente são elas, né? É o escudo da fé, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho, o capacete da salvação, a espada da palavra, já falei? Couraça da justiça. Tá faltando uma, Wilson, vamos lá. Tá faltando um. A oração. A oração é a junção de toda essa armadura, tá? Vamos ver aí, ó. No versículo 10, ensina que podemos nos fortalecer no poder do Senhor. Aquela coisa que a gente sempre fala que a gente sozinho não consegue. O versículo 11 ensina que Deus nos dá uma armadura para batalhar contra as ciladas do diabo. A gente também entende ciladas do diabo como tentações do diabo. Serve da mesma maneira, tem o mesmo sentido. Tá bom? Nós temos que batalhar na dependência dele e não em nós mesmos. Por quê? Porque é a gente que tem a armadura? Quem dá a armadura pra gente? Deus. Então a nossa dependência é de Deus. Tá bom? No versículo 13, ensina que precisamos tomar toda a armadura para batalhar. O que é toda a armadura, Ricardo? Total. Não dá para ser metade. Não dá para ser só um item. Tem que ser toda. Tá bom? 5. Cingidos com a verdade. A verdade de Deus é uma das armas contra o diabo. Por que a verdade é uma arma contra o diabo? Por que, Juliane? A verdade é uma arma contra o diabo. Não, olha pro Robson não. Oi? O que ela falou? Nunca mais eu lembro. Porque ele é o pai da? Mentira. Então, ele é o pai da mentira, né? Vamos continuar? Olha o zap. Tá falando o zap aí? Calçados com a preparação do evangelho da paz. Então tem que estar calçado com o evangelho. Não dá tempo de eu me aprofundar, que eu já estourei, já passei do horário, né? Mas aonde você for levar a palavra de Deus, tá bom? Tem mais coisa? Tem isso. Depois eu falo. 16, né? Defendendo-se com a fé. 17, a espada, que é a palavra de Deus. Tá vendo aí, gente? Todos os itens de uma armadura para vencer a tentação e as ciladas do mal. Rapidinho. Jesus foi tentado e não... Anotem aí a palavra pecou. Ele é o nosso exemplo. Ele batalhou com a palavra de Deus, já falamos. Cada tentação começou com uma mentira, como no Jardim do Éden, igual a Monique falou, fez a comparação no início, tá? Jesus combateu a mentira do diabo com a verdade da palavra de Deus. O diabo, o que aconteceu? Desistiu. Jesus foi tentado em quê? Em todas as coisas. Então anotem a palavra todas. Como nós. E não pecou. Jesus foi tentado, gente, em todas as coisas como nós. Jesus veio à terra? Sim. Ele veio em espírito? Não. Ele veio como? Homem, mas de que maneira? Carne e osso e sangue. E a palavra de Deus fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, todas as coisas que você imaginar. Jesus foi tentado? Foi. Mas o que diz a palavra de Deus? Ele não pecou. Pode falar, Jean? Não, é que eu pulei a primeira palavra aqui, ó. Jesus foi tentado e não pecou. Fui rápido, né? Desculpa aí, Jean. Porque a gente já tá terminando, gente. Vamos terminar só 5 minutinhos, eu já termino. Aí a próxima palavra é todas, né? Todas. Tá? Prossigo? Sim. 3. Jesus, cujo Espírito habita em nós, nos socorre na hora da tentação. Circulem aí na revista de vocês. Hebreus 2,18. Hashtag fica a dica. C. Precisamos ser o quê? Atentos. Por que a gente precisa ser atento? Porque a gente precisa vigiar. Precisa vigiar do quê? Para não tentar. Não tentação. Vigiar por causa da tentação? Para não cair na tentação? Para não cair na cilada.
Opa, para não cair na ciladas. Porque a gente tá deixando ele responder. Ah, vocês estão deixando ele responder? Nas ciladas do inimigo. Vamos lá, gente. Precisamos ter consciência da nossa fraqueza para não cair na cilada do tentador. Nós temos que ter consciência, gente, das nossas fraquezas. Né? Uma das cartas que Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse, que é a penúltima carta. Penúltima carta? Não, Sardes. É a igreja escrita a Filadélfia. É a penúltima carta. Jesus vai elogiar aquela igreja, mas Jesus vai reconhecer um ponto que eles tinham, que eles eram fracos, que eles reconheciam a fraqueza. Mas foi uma das 7 igrejas, apenas a igreja de Filadélfia e Esmirna não tiveram nenhuma bronca, foram só elogiados. Então não é vergonha você reconhecer que você é fraco. Não é vergonha, tá? Vamos continuar? Terminando. Onde eu tô aí? Toda tentação. Toda tentação é comum a todos, ou seja, todos nós sofremos tentações. Não há nenhuma tentação que todos nós não sofremos. É aquela coisa de ser comum. 3. Deus é fiel em sua fidelidade, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então Deus, ele não permite nada que a gente não aguente. Vamos voltar na história de Jó? Deus não falou para o diabo? Você pode ir lá tentar Jó. Eu estava falando para eles no início, vocês perderam, é importante, né? Que existe uma diferença de tentação e provação, tá? Jó foi tentado pelo diabo, provado por Deus, tá? Então assim... Porque o diabo não pode provar ninguém, não pode tentar. Tá vendo, gente? Mesma coisa que eu falei para vocês no início, tá bom? É isso mesmo, tá? Então aqui, ó, Deus não vai permitir. História de Jó, Deus falou pro diabo, toca lá nos bens materiais dele, o diabo foi. Toca lá nos filhos dele, o diabo foi. Toca na saúde dele, mas só não toca na vida. Ou seja, até dentro da tentação, Deus estabelece um limite para o diabo. Não é até aqui. Tá bom? É isso que está falando. Deus, em sua fidelidade, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Se ele vê que você não aguenta a tentação, Deus não vai permitir. É o que a palavra de Deus fala. Proverá o quê? Uma saída para a gente não pecar. Tá bom? Passos práticos para vencer. Tiago 4,7. Vamos ler pra gente terminar? Peço desculpas, tá? Que passei 10 minutinhos só pra gente terminar essa lição, tá? A Thalita não me desculpa, eu sei. Ela não me desculpa. Esse é o versículo pra vocês marcar, tá? Então são os passos práticos para vencer. Tiago 4, versículo 7. O que diz aí? Sujeitavos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeição a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Então tá aí os 3 passos, anotem. O primeiro passo é se sujeitar a Deus. O primeiro passo é nos colocarmos numa posição de dependência de Deus e não dos nossos esforços. Resistir. Temos que fazer o que for necessário para não dar abertura para a tentação gerar o pecado. Isso é resistir. E ele fugirá. O diabo não pode lutar contra Jesus que o derrotou. Quando nós nos colocamos em sujeição a ele, o diabo vê Jesus e tem que desistir. Conclusão: Deus não tenta ninguém, muito menos nos abandona. Ele provê meios de escape na hora da tentação e jamais deixa que sejamos tentados, além do que possamos suportar. Importa que andemos no Espírito para poder depender de Deus. Ele tem nos livrado da escravidão do pecado. Tá bom? Então a gente viu aí, gente, alguns passos. A tentação, ela existe mesmo. Nós temos como resistir à tentação. Sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Desculpa aí que eu passei 10 minutinhos, mas é bom que a gente já fechou a lição de número 15. A gente vai para a próxima lição semana que vem, para a lição de número 16. Tá bom? Mas é importante que todos aqui saibam aqui que você tem um ajudador. Tentação vem para todo mundo, eu sou tentado. Robson é tentado.
Os jovens são tentados, as meninas são tentadas, as crianças são tentadas. Eu posso falar da tentação que existe no meio de criança? Eu ia ficar até amanhã. O que a mídia tenta as crianças para tirar as crianças do caminho de Deus, com ideologia de gênero, com tanta coisa, né? Se eu fosse falar de tentação, né, com os jovens, eu ia ficar aqui até amanhã. Mas de uma coisa nós temos certeza, que nós temos um ajudador que é o Espírito Santo. Bom, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por este estudo, Pai. Nós temos te agradecido, Espírito Santo, porque nós temos ouvido a sua voz. Jesus, nessa noite nós queremos te pedir, Pai, em unidade, nos ajuda, Pai, a vencer as tentações. Nos ajuda, Espírito Santo, vencer, meu Deus, as ciladas que o inimigo tem colocado na nossa frente. Se porventura, Pai, em alguma área nós temos falhado, se porventura, Pai, em algum momento nós temos cedido, Pai, às tentações do inimigo, nós em primeiro lugar nós te pedimos perdão, mas também queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a vencer as ciladas, as tentações, as armadilhas do inimigo. Queremos te pedir ajuda, Espírito Santo, porque nós reconhecemos que somente em Ti há socorro para todas as nossas causas. Senhor, abençoa nosso irmão Mário, Pai, nossa irmã Tatiane, a Fernandinha, Pai. Eles estão ali com Covid, Pai, que o Senhor venha de encontro a eles. Pai, abençoa a nossa irmã Socorro, Pai, ontem no culto pediram para nós orarmos para ela, Pai, que o Senhor possa abençoá-la, a saúde dela. Abençoa cada pessoa, meu Deus, que está aqui, meu Deus, que parou nesse momento para estudar a palavra. Abençoa, meu Deus, conosco, com a gente, primeira vez, o Jean, a Laís, a Yuliane, a Thalita, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, e dar o galardão a cada um deles e a todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.